Vamos falar agora de coisa... Mudar um pouco o foco, Nathalie. Você falou até, pegando uma referência que falou de tio Patinho, né? Então, você falou em dinheiro, é contigo mesmo. Então, você tira os seus plantões extras e também dá aula de direito administrativo. E aí eu queria saber como é que você consegue conciliar, né? Lógico, tem também questão de tempo, quando você está trabalhando, você não consegue dar aula. Mas como é que é conciliar a atividade policial com a docência e ensinando os seus alunos de forma, maravilhosa? Não sou eu que estou falando, não é porque você é nossa professora do curso, mas é feedback de alunos, vários alunos aí falando de como gostam das suas aulas. Como é que é essa experiência para você, na sua folga, dar essas aulas de direito administrativo? Então, inclusive hoje, uma das razões, né, de eu continuar sendo plantonista, continuar trabalhando onde eu trabalho, é exatamente para eu poder conciliar com a docência, né? Durante o período que eu trabalhava em regime de expediente, era um pouco mais complicado, porque eu só tinha o período noturno disponível, tanto para as aulas presenciais, como também para o desenvolvimento desses conteúdos, né, para os cursos online, como o nosso aqui do Profissão. Então, era um pouco mais complicado para mim. E eu sempre tentei buscar o plantão. Só que, de início, os novinhos na polícia, eles não entram no plantão. Aqui é um pouco mais complicado, né? Eles tentam colocar realmente no expediente e depois você pode ir para o plantão. Porque tem-se uma ideia aqui de que o plantão é um pouquinho mais cobra morta, né? Que a gente fala na polícia é um pouco mais calmo. Então, geralmente, o pessoal mais velho que acaba indo e tal. Mas é um mais calmo, assim, no sentido de você não ter que ir para a rua, né? Porque eu mesmo vou fazer diligência na rua, é muito raro, né? A gente fica realmente mais recebendo os procedimentos e tal. Só que isso, para mim, gera esse conforto de ter esses 3 dias disponíveis pós-plantão para poder me dedicar à docência, né? E o primeiro ponto que eu fiz quando eu tive essa oportunidade dessa troca, né, de ir para o plantão para conseguir fazer, foi especializar nessa questão de docência para concursos públicos, né? Quando eu comecei a dar aula, tive oportunidades aí de ministrar aulas também em universidades, né, para graduação também, mas não tem jeito. Eu gosto do concurseiro. Eu gosto daquele que tem o sangue no olho. É muito diferente você dar aula para um concurseiro do que para um bacharel. Gente, é uma coisa muito engraçada, sabe? O discente do bacharelado, ele é muito diferente, é muito engraçado. Porque ele tá ali, tá tudo bem, tá tudo jóia. Acho que ele pensa assim, eu tenho 5 anos para resolver isso, tá tudo bem. O concurseiro, ele olha para você, ele quer comer o seu cérebro ali, junto. Parece que ele tá ali, ele quer tanto aquela informação, ele precisa tanto daquilo, que a gente pode entrar na aula cansado. Você sai de lá, né, com a sua adrenalina no topo, assim, de um jeito muito engraçado, né? Então, eu tive a oportunidade de conciliar realmente a docência, após conseguir ir para o plantão, que se alinhou melhor e deu aí a oportunidade de aumentar aí, tanto, né, os locais onde eu leciono, quanto também poder desenvolver essa qualidade de ensino, né? Desenvolver esse método de ensino que eu aplico para os nossos alunos, né? Que foi o que eu comentei até contigo, que foi esse método de A a Z, que eu fiz uma especialização em docência do ensino superior, que é especificamente uma especialização para aprender a dar aula, né? As pessoas têm dom, tem gente que nasceu para dar aula, não adianta, que sabe dar aula, mas é importante você desenvolver métodos realmente para que isso aconteça, para que trazer isso, facilitar a vida aí, né, do seu aluno. Então, quando eu desenvolvi esse método, a minha ideia é pegar uma pessoa que não sabe nada, absolutamente nada de direito, que é muito o foco dos nossos concurseiros policiais, né, Gabriel? A gente sabe que eu falo assim, que é um concurso de base por não ter uma formação específica, né? Então, você pega uma pessoa que é formada em fisioterapia e vai ensinar ele direito administrativo. Nunca ouvi falar. Como a pessoa nunca ouviu falar em direito? Como que eu vou ensinar para esse aluno direito administrativo se ele não sabe nem mesmo o que é o direito? Como que eu chego para um aluno em sala de aula e começo a falar de direito administrativo falando que o direito administrativo é um ramo do direito público? Se eu não explico para ele a diferença entre o que é o direito público e o que é o direito privado,
Como que eu vou falar para ele sobre os princípios, entrar de sola? Até brinco muito isso. Às vezes o edital, ele não traz ali aqueles conceitos iniciais. Ele entra de sola. Pá, princípios. Pô, calma. Como é que eu vou ensinar para um aluno o que são os princípios se eu não falo para ele o que é princípio? Eu preciso explicar para ele sobre isso, né? Então, o que eu utilizo muito aí durante as minhas aulas é exatamente construir essa base. Eu quero pegar um aluno e ensinar para ele do zero. A gente vai construir como se fosse realmente construir uma casa. Você vai fazer primeiro a base dessa casa e aos poucos você vai evoluindo. Isso é tão importante até mesmo na forma que você estrutura as suas aulas, na ordem que você dá as matérias. Muitos alunos, eles querem pegar um edital e ir estudando os tópicos conforme o edital vem trazendo. Pega lá o primeiro tópico e vai fazendo. Gente, segue o que seu professor traz para você. Porque a banca, ela não está preocupada na linha de raciocínio de aprendizado seu. Ela quer que você saiba aquele conteúdo. Mas se o seu professor pega o tópico 10 e te dá na primeira aula, é porque ele sabe que aquele tópico é melhor ser dado naquele momento. Então, desenvolver esse método de ensino foi o que fez total diferença aí para lecionar, para trazer para os meus alunos, né? E ter aí tanto galgar, graças a Deus, né? Esse índice de aprovação, né? Com os alunos aí, tanto de aceitação com eles, e ver eles sendo aprovados e quebrando esse paradigma com o direito administrativo, que todo mundo fala, ai, meu Deus do céu, direito administrativo, professora, sério? Eu falo, gente, sério. Não tem para onde fugir. Qualquer concurso policial que você vai fazer, vai ter direito administrativo, que você tem que aprender sobre administração pública, você vai trabalhar na administração pública. Não tem como. Exatamente. Eles querem, eu falo, a primeira aula minha, eu sempre falei isso, eu falo, gente, você como servidor, você tem que saber aonde você vai trabalhando, por que você está ali, por que você existe ali dentro. Sim. Então, você está entrando numa empresa que você precisa saber o que a empresa faz, o que ela atua, o que você vai precisar fazer ali dentro, né? E eu não sei se você sabe, Gabriel, mas eu escolhi a disciplina de Direito Administrativo porque eu era péssima nela. Quando eu tive a oportunidade, né, que eu comentei com você, que eu tive a oportunidade de começar a lecionar, foi muito engraçado. O meu início, na verdade, na sala de aula, ele começou com uma ida a um cursinho para dar o meu depoimento, né? A gente chama aí os aprovados para dar o depoimento, falar como é que foi, a trajetória e tudo mais. E aí um dia me falou, Nath, vem cá, vem falar como é que foi a sua trajetória, vem trazer e tudo mais. E eu fui no intervalo para começar a falar com os alunos, eu acabei pegando toda a aula do professor, conversando com os alunos. E eu fiquei essa 1 hora conversando com os alunos e eles não deram um pio, eles não falaram nada, de tão focado que eles ficaram e contando aí toda essa trajetória e tudo mais. Quando eu saí da sala de aula, o professor olhou para mim e falou assim, o negócio é o seguinte, que dia que você vai começar a dar aula aqui? Eu falei, não, peraí, uma coisa de cada vez. Eu acabei de formar, porque eu passei no concurso, eu não era bacharel ainda, né? Quando eu fiz a prova, eu estava no 7º período de Direito ainda, quando eu fui aprovada. Então, eu falei, calma, acabei de formar. Você acha que eu consigo dar aula sem ter nenhuma especialização? Eu não sei exatamente, eu não sei nem que matéria que eu daria aula. E me deram esse leque de oportunidade. Para mim, falou assim, você dá aula do que você quiser aqui dentro. Escolhe qual matéria você quer dar aula. Eu falei, putz. Moral, hein? Falei, sim. Não, aí eu virei e falei assim, Mari. Como assim? Sentei, pensei. Eu falei assim, uma matéria que eu não sou boa, que eu tenho muita dificuldade em aprender, e que eu gostaria de que alguém me ensinasse de uma forma mais simples, era direito administrativo. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou me especializar, eu vou organizar uma aula de direito administrativo e nós vamos começar por aí. E foi onde eu quebrei a minha barreira e onde que eu vi a necessidade realmente de virar e falar assim, tem como isso ser mais fácil? Não precisa ser difícil, não precisa ser complicado, tem como eu tirar essa ideia da cabeça dos alunos de que isso é muito complicado. É igual quando a gente vai dar a aula de licitação, por exemplo. Gente, não tem um aluno que não arrepia quando você fala assim, tem licitação na sua prova. O pessoal faz sinal da cruz e tudo, assim, querendo afastar. Sim, respira. Aí eu começo a dar aula, falo a parte inicial ali, aí os alunos começam, mas professora, eu falei assim, eu mandei vocês pensar agora, esquece a exceção, foca primeiro nisso que eu tô falando, para de pensar na exceção. Concurseiro que pensa demais
não vai bem na prova. Você tem que entender que você não está aqui para ser um especialista, você está aqui para ser aprovado. Então, não pensa muito, não amassa barro, não fica pensando coisas aleatórias, não, gente. Foca naquilo que a prof está falando que vai dar certo. Então, a gente vai construindo ali, de pouquinho em pouquinho, pega os sinônimos. O direito não é realmente uma matéria para qualquer um dominar, para qualquer um saber. O direito foi feito para ninguém entender mesmo. É para deixar a gente meio iludido ali mesmo, meio afastado de quem toma as decisões do nosso nome, né? Então, você pegar um termo jurídico e trazer sinônimos corriqueiros ali, trazer palavras-chave que vão ajudar o aluno para ele não se perder, é muito melhor, né? Então, se você pega uma aula minha, às vezes, e compara com a aula de um outro professor, você vai ver que não tem juridiquês nenhum. Fala muita besteira, fala errado, português. Eu lembro um dia que eu fui dar uma aula para um aluno meu, falou assim, professor, você está precisando de uma aula de português. Eu falei, estou precisando mesmo. Que importa? Que eu entendi, você entendeu o que eu falei? Então tá ótimo. Esquece a conjugação dos meus verbos. Né? Aqui na hora, a banca só vai ver se você marcou no lugar certo, entendeu? Não quer saber se você é especialista. Exatamente. Então, a ideia é realmente construir ali, né, com esses significados das palavras, trazer sinônimos simples do dia a dia, né? Você pega uma palavra jurídica difícil e explica para o aluno, vai lá na etimologia da palavra, de onde ela... Eita, Nathalie acabou caindo aqui. Deve estar voltando agora. Só um minutinho, galera, que a Nathalie já volta. Aí, voltou. Voltou, Nathalie, tá tudo certo de novo. Uhum. Voltou? Aqui para mim nem tinha caído. Então, sumiu, mas voltou de novo. Então, falando da etimologia da palavra e tal. Isso. Então, assim, né, desse início, porque a compreensão vai fazer com que você entenda aquilo na prova. Não adianta você achar que você vai decorar. E concurso público parou de ser decoreba há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Hoje em dia, eles querem saber se você é um ser pensante. E para você ser um ser pensante, você tem que ser uma pessoa que tem um vocabulário mais vasto, né? Tem que ler outras coisas que não só apenas aquilo que cai em seu concurso. Falo muito para os meus alunos isso, falo, gente, às vezes você vai compreender o que uma questão está dizendo, porque você sabe o significado de palavras que estão ali que são difíceis. Como que você aumenta o seu vocabulário? Lendo. Vai ler, vai conhecer palavras diferentes, vai atrás de coisas diferentes, aumenta realmente, né? Eu tenho um grupo de amigas que são concurseiras também, e todas da área do direito, que nós temos uma brincadeira entre nós. Todos os dias nós temos a palavra do dia. Então, cada dia pega uma palavra estranha, diferente, que às vezes ou ouviu em algum lugar, leu em algum lugar, e fala, gente, palavra do dia, tal palavra, significa isso, isso e isso. Isso aumenta o seu vocabulário de um jeito, e não é que você vai ficar enfiando essas palavras difíceis numa redação, por exemplo, mas é porque isso aumenta realmente a sua capacidade de compreensão, né? Quando você lê um texto e tudo mais. Então, você pega uma banca, igual eu estava brincando, né? Eu falei assim, você pega a FGV, que é uma banca exaustiva, né? A gente fala assim, se fosse citar, Nathalie, a banca mais difícil que você talvez pontuaria, né? Aí, pra gente. O pessoal tem muito medo do CESP, por exemplo. Não acho que seja uma banca muito difícil. Da correção, né? Da de forma correção, de corrigir a forma de corrigir. Sim. Mas se você for pensar em uma banca mais complicada, eu iria tranquilamente na FGV. Mas mais num sentido de cansaço mental. Porque ela esgota mentalmente o candidato com textos exaustivos, com inícios ali de questões muito longas, textos muito longos, que você precisa ler, interpretar, ter paciência. Uma pessoa que não tem rotina de leitura, ela não banca uma FGV. Não banca. Infelizmente, ela pode até saber o conteúdo, mas ela se perde na leitura básica, no conhecimento básico ali inicial. Né? Ela se perde na interpretação, né? Na interpretação daquilo que o examinador quis do candidato para poder responder ali uma das alternativas. O que ele quer de você? O que a banca quer de você? Então, não adianta só você falar assim, eu vou ler a letra seca da lei, que a gente sabe que é o mínimo, né? A gente fala que o mínimo do concurseiro é você ter a letra seca da lei ali, mais ou menos na ponta da língua.
Mas se você não souber interpretar, meu amor, o que a banca quer, você acaba, às vezes, errando e sendo reprovado aí por pequenas falhas de ser uma pessoa minimamente disfuncional em interpretação de texto, em compreensão realmente daquilo que é, né, é cobrado ali, exigido de você.